Olá, investidores, bem-vindos a mais um Giro da Semana. Hoje estou aqui com a Maria Clara e nós vamos falar aí um pouco do que aconteceu nessa semana, que foi uma semana mais curta no mercado, e também traçar aí, falar um pouco da parte corporativa, das ações, e traçar algumas expectativas para a próxima semana. Bom, essa semana foi uma semana, como a gente já comentou, encurtada pelos feriados de carnaval e sem nenhuma novidade mais concreta com relação à reforma da Previdência aqui no Brasil. As bolsas, a principal índice de bolsa brasileira acabou repercutindo as notícias que foram divulgadas no cenário internacional. Os dados macroeconômicos foram anunciados, muitas vezes aí frustraram algumas expectativas, e isso trouxe uma maior aversão ao risco, fazendo com que as principais bolsas globais terminassem a semana no campo negativo, assim como também o Ibovespa, que está caminhando para fechar a semana pós-carnaval também no campo negativo. Maria Clara, você podia falar um pouco aí dos mercados, aí, o que aconteceu, o que levou a essa movimentação de realização na semana? Bom, com relação aos destaques na Europa ao longo dessa semana, o primeiro deles foi a decisão de política monetária. Conforme já era esperado, o Banco Central na Europa manteve os juros. Além disso, o presidente Mário Draghi anunciou medidas de estímulo via crédito e promoveu uma revisão para baixo, tanto na projeção de crescimento, PIB, assim como de inflação. Com relação à projeção de crescimento, a expectativa de crescimento para 2019 foi revisada de 1,7% para 1,1% em 2019. Também foi divulgado ao longo dessa semana o PIB da zona do euro, a leitura final referente ao quarto trimestre, que acabou decepcionando com relação à expectativa do mercado. O PIB, o crescimento do quarto trimestre foi de 1,1% na variação anual, ligeiramente abaixo do que o mercado esperava, que era 1,2%. E por fim, novos dados na Alemanha de encomendas à indústria também decepcionaram no mês de fevereiro, com uma queda de 2,5% abaixo, bem abaixo do que o mercado esperava, que era uma queda de 0,5%. Todos esses dados realimentaram esses temores que a gente vem acompanhando nas últimas semanas de desaceleração global. Com relação à China, nós também tivemos dados abaixo do que o mercado esperava. O principal deles foi a balança comercial, que foi divulgado na manhã dessa sexta-feira. O superávit apresentado foi próximo de 4 bilhões de dólares, abaixo do que o mercado esperava, que era 26 bilhões de dólares. Esse superávit abaixo ocorreu em função de uma queda das exportações, que veio uma queda muito maior, muito superior ao que o mercado esperava, também novamente realimentando temores de desaceleração global. E por fim, acho que vale a pena comentar o resultado do payroll nos Estados Unidos, a criação de empregos no mercado formal referente ao mês de fevereiro, que também da mesma forma foi uma criação de empregos muito abaixo do que o mercado esperava. Foram criados 20 mil empregos, o esperado era 180 mil. Por outro lado, vale comentar que a taxa de desemprego acabou se reduziu de 4% para 3,8%, um pouco melhor do que o mercado tinha, mas de qualquer maneira essa fraqueza na criação de empregos também é um sinal de que a economia americana pode estar perdendo ímpeto aí no primeiro trimestre. Todos esses eventos e dados macroeconômicos divulgados ao longo dessa semana fizeram com que os principais índices acionários no exterior fechassem no campo negativo. E além disso, Maria Clara, no meio a esse cenário externo mais adverso, também a gente pode esperar, a gente tem visto e a gente acredita que deve continuar nessa mesma linha, os principais bancos centrais do mundo adotando uma política macroeconômica, principalmente monetária, mais acomodatícia. E, nesse sentido, tem sido evidenciado até nos discursos uma expectativa de menor propensão à elevação da taxa de juros. Além disso, também esse cenário de maior risco vai fazer com que os investidores busquem ativos considerados mais seguros, e nesse sentido o dólar pode ter uma apreciação aí frente às principais moedas nas próximas semanas. Bom, passando agora para as principais altas e principais baixas, acho que vale falar entre as principais altas. A gente teve Hidrogasil, Vale, Bradespar,
Magazine Luiza e MRV, com relação à Vale e a Bradespar, que, né, que na verdade sempre anda muito em linha com a Vale, já que tem uma grande participação dentro da empresa. A Vale, a alta das ações nessa semana, nesses 3 dias, nesses dias pós o Carnaval, está atrelada principalmente aí ao que vem acontecendo com relação aos preços do minério no mercado internacional e a expectativa das principais casas de research que estão aumentando as suas projeções para o minério de ferro e é uma expectativa que com certeza aí agrega, aumenta a geração de caixa da empresa e também uma possível mudança aí no controle da empresa. E agora, com relação às maiores baixas da semana, tivemos a CCR, Eco Rodovias, as ações de JBS e as ações PNB e ON da Eletrobras. Com relação ao caso aí das ações da CCR e Eco Rodovias, eu acho que vale ressaltar que, no caso, as duas empresas são candidatas estão capitalizadas, a primeira, né, a CCR mais capitalizada ainda do que a Eco Rodovias, para estar participando dos novos leilões que venham a ser anunciados aí futuramente na parte de concessão rodoviárias, mas, por outro lado, a CCR também, nessa semana, rondou aí na mídia com algumas questões com relação a questão de leniência, e isso aí pode ter feito aí com que houvesse essa queda das ações na semana. Bom, e o cenário para a semana que vem, o que a gente tem em termos... Semana que vem volta novamente a safra de balanços corporativos. Nessa semana foi uma semana que a gente não teve muitas empresas, praticamente nenhuma empresa reportando os resultados do quarto tri de 18, mas semana que vem deve voltar com força isso. Mas também temos alguns pontos aí na agenda econômica. O que nós temos semana que vem, Maria Clara? Bom, na próxima semana, nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação de vendas no varejo referente ao mês de janeiro e a divulgação de produção industrial referente ao mês de fevereiro. No Brasil, serão conhecidos os dados de IPCA e também produção industrial e vendas no varejo. E, por fim, na Europa, na zona do euro, nós vamos ter dados de produção industrial e inflação. Bom, vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando um bom final de semana a todos e bons negócios na próxima semana. Bons negócios a todos, bom fim de semana.